Porque para Deus nada é impossível. Porque Para Deus nada é impossível. novamente, Para Deus nada é impossível. um pulmão bem cheio com toda a ousadia. Porque para Deus nada é impossível. Assente-se dando glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque para Deus nada é impossível. A Bíblia vai dizer, começando, olha a dificuldade. Sara, já velha em idade, e Sara não poderia ter filho, mas Abraão, já velho também numa idade avançada. A Bíblia vai dizer que Sara era estéril. Aí, antes de tudo isso começar, Deus fez uma promessa para Abraão de dar um filho chamado Isaque. Isaque significa riso. Riso significa bênção. Então, quando vem a vitória na nossa vida, a gente se alegra, não se alegra? A gente dá risada, a gente pula, a gente salta e diz: meu Deus, como que isso aconteceu na minha vida, meu Deus? Então, essa mulher, ela estava fora da idade fértil, e Sara riu por dentro, quando Deus enviou 3 anjos para falar com Abraão. Abraão estava na tenda, e o sol estava uma temperatura muito forte, e a Bíblia diz que Abraão, ele olhou, viu 3 homens vindo de frente para a tenda que ele morava, e a Bíblia vai dizer que Abraão, naquele tempo, ele começou a dizer: será que eu estou vendo demais? Que ele viu o sol, porque naquela época, como a gente mora aqui no norte, a gente sabe que quando o sol está muito quente, a gente vê até o sol tremer. Alguém já viu assim, de longe o sol ficar tremendo, às vezes? Então era isso. Então a Bíblia diz que Abraão, quando ele foi se aproximando, esses 3, a Bíblia diz que um era semelhante a Deus que estava no meio, mas eles vieram justamente para trazer a bênção para Abraão. O que é que eu quero dizer para você nessa noite? A presença de Deus nessa noite, ela está chegando devagar. A presença de Deus, ela está entrando dentro desse templo, e a presença de Deus está trazendo a resposta daquilo que você pediu para Deus. Aleluia, Jesus. E quando Glória eles a Deus. falaram para Abraão: eu vim aqui te trazer as boas novas, Deus mandou, e Deus disse: te prepara, porque por esses dias a tua mulher terás um filho. Mas Sara estava na tenda, na outra parte, da repartição da tenda, que era um quarto, e a Bíblia diz que Sara deu risada. E a Bíblia, e Deus, depois que eles foram embora, ou seja, antes, Deus disse: por que a tua mulher riu? Porventura há alguma coisa difícil que eu não possa fazer na sua vida, da sua esposa? Porque Aleluia. para mim nada é impossível. O Deus do Glória a impossível Deus. está em nosso meio nesta noite. O Deus do Aleluia, impossível, Jesus. Ele vai fazer, nem que chova canivete, mas Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Esse é o Deus. Deus que eu e você segue, irmão. Deus é poderoso. Para este Deus não tem nada difícil, não. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando Deus promete, Deus ele cumpre. Aleluia. Deus está ouvindo as tuas orações. Deus está ouvindo nessa noite esse propósito que você fez diante dos olhos e do ouvido de Deus. E a Bíblia diz que houve outra mulher que para ela também era difícil. Glória a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Aleluia. aí Deus diz: uma mulher chamada Agar. Abraão chama Agar porque estava tendo contenda.
E Sara, depois que teve Isaac, porque Deus deu a bênção para ela, e aí começou a ter contendas. E a Bíblia diz que Deus chama ela, manda Abraão chamar ela, dá um cântaro com pouca água e um pedaço de pão, e ela vai-se embora sem destino. Não tinha lugar para essa mulher ficar. Essa mulher foi para o deserto. Deserto só tem o quê? Só areia e serpente. Foi feita uma pesquisa que a serpente fica debaixo das areias quentes, as víboras. E a Bíblia diz que a água acabou. Irmãos, pensa aí direitinho nessa noite comigo. Pensa mesmo, por exemplo, você no meio do nada, no meio de um deserto. No deserto não tem nada, só o sol quente, mas nada mesmo. Acabou a água, acabou o pão, acabou tudo. E ela disse, ela se afastou da criança e disse: eu não quero ver meu filho morrer. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro da criança. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, naquele momento, Deus enviou um anjo. E o anjo bradou e disse: Agar, não tem mais, porque Deus ouviu a tua oração